Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Os amados irmãos que estão em casa, nos vendo através desse aparelho, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. E eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor Jesus já falou para cada um dos amados irmãos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a nossa mãe, a nossa coordenadora estadual, a irmã Iraci, pela confiança de ter me convidado para chegar até aqui, ao meu pastor presidente, o pastor Roberto José, porque sem o consentimento deles eu não estaria aqui. Eu só estou aqui e em outros lugares porque eles consentem que eu esteja. Eu quero agradecer a nossa dirigente do ciclo da oração, a irmã Rosa, e a todas as irmãs que me confiaram a estar aqui nesta tarde. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 17, e o versículo 14. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando tereis de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora, ele foi curado. Amém. Orar, irmã Iraci? Pode orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, Senhor da glória. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esta feliz oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos em Tua presença. Senhor, a Tua palavra que foi lida, ó Deus bendito, abençoa cada coração que nesta tarde esteja cativo a Tua palavra, que a Tua palavra que esmiuça a penha nesta tarde vá em cada coração e faça uma obra gloriosa de libertação. Deus bendito, fica conosco. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero também mandar a paz do Senhor para minhas irmãs que estão ali, a sua irmã Edileuza Vieira e a irmã Edna, que Deus abençoe cada uma delas. E eu quero, nesse texto que nós lemos nesta tarde, fala de um drama familiar. Um pai que tinha um filho, e este filho que ele já tinha lutado tanto, provavelmente ele já tinha andado atrás de tantas outras oportunidades para a cura do seu filho, mas todas as procuras foram em vão. Ele não teve sucesso na sua procura, e este pai vivia um drama, e esse filho que era um filho endemoniado, e a gente sabe, a gente que é mãe, que é pai, entende que quando um filho da gente está sofrendo, sofre muito mais o pai, sofre muito mais a mãe. E você imagina o drama dentro desta casa. Uma casa com um filho nessa situação, é impossível que tenha paz. Pois esse filho, ele além de ser endemoniado, ele sofria de doenças. Mas agora, esse pai, ele novamente se levanta, depois de tantas procuras, depois de tantas tentativas, e ele agora chega e rompe aquela multidão, porque um homem chamado Jesus estava ali no meio daquela multidão. E aquele homem agora se aproxima e rompe aquela multidão, e chegando para Jesus, ele diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. A Bíblia registra várias passagens que falam da palavra misericórdia, e se eu não me engano é 246 vezes. E aquele filho, e aquele homem chega para Jesus e diz: tem misericórdia, porque ele entendia que Jesus, ele era o ser supremo que podia fazer alguma coisa pelo seu filho. Ele não via nenhuma oportunidade que pudesse lhe salvar daquela angústia, mas aquele homem que estava ali, o homem chamado Jesus, aquele homem que disse para o vento: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E alguém quando olhou e disse: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele entendia que aquele homem chamado Jesus, que passando ouviu a voz de um cego, e ele disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, que eu veja. E ele disse: vê, a tua fé te salvou. Ele entendia que esse mesmo Jesus, com a sua misericórdia, poderia também fazer algo pelo seu filho, porque ele mesmo
mesmo olhou para o paralítico de nascença e disse: homem, pega a tua cama, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Ele entendia que esse Jesus que fez tanta coisa, que tirou Lázaro da sepultura, ele entendia que esse Jesus poderia também fazer alguma coisa pelo seu filho. Aleluia! O homem, quando chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado está na minha casa e ele é paralítico e sofre de grandes opressões. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: olha, eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. A gente vê nesse texto um texto que fala de restituição, um texto que fala de restauração. E nessa tarde eu não sei, minhas irmãs, se vocês estão atentas ao que esta palavra quer falar para você. Deus, nesta tarde eu vejo pela sua palavra que Ele está entrando em lares e restituindo lares. Aleluia. Pai que está chorando por um filho, mãe que chora por uma filha, mas o Senhor nesta tarde, Ele está dizendo para nós através da sua palavra: eu vou restituir a vida da tua filha, eu vou restituir a vida do teu filho, eu vou entrar na tua casa com restauração e vai tudo voltar para o seu devido lugar. Porque esse homem chamado Jesus, quando ele chega, o demônio vai embora. Quando ele chega, a doença vai embora. Quando ele chega, a tristeza foge. Quando ele chega, a depressão sai. Porque esse homem chamado Jesus, ele entra para trazer cura. E você veja aqui, no relato da palavra de Deus, mostra que aquele homem, quando clama por Jesus, por misericórdia, ele agora começa a contar a sua situação. E ele diz agora para Jesus: olha, Senhor, o meu filho. Momentos que ele se joga no fogo, porque esse moço era um moço que, além de sofrer enfermidades, ele ficava endemoniado, e esses demônios lançavam a ele encontro de alguma coisa para que ele se cortasse, ele morresse, para que aquilo ferisse a sua integridade física. E esse filho trazia sofrimento para este pai, e ele começa agora a narrar para Jesus o seu sofrimento. Nessa tarde, eu tenho certeza que Jesus já está ouvindo alguma coisa que você falou até em pensamento. Aleluia, você vai sair desta tarde, deste lugar, com resposta de Deus, porque Deus te trouxe aqui para dizer que é tempo de restituição, que é tempo de restauração, é tempo das grilhões ser quebrada, das correntes ser amordaçada, é tempo de alguém que está no laço, o laço ser quebrado e alguém escapar. Aleluia. Glória a Deus. E quando esse homem começa a dizer para Jesus a situação do seu filho, ele agora começa a narrar para Jesus também, que foi aos discípulos. Nos 16 a gente vê que ele diz: Senhor, eu cheguei aos teus discípulos, eu levei o meu filho, mas os teus discípulos não puderam curá-lo. Porque tem coisas, irmão, que é para Jesus fazer. Às vezes nós, com a nossa incredulidade, Deus manda a gente se calar, Deus manda a gente esperar, e a gente se inquieta, a gente sai do lugar, a gente diz: eu vou procurar ajuda de Beltrano, eu vou correr atrás de Cicrano. Mas a coisa, quando é para Deus, é para Deus. Cicrano não resolve, fulana não pode fazer nada. Ah, mas o doutor fulano, ele também não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque a glória é para Deus. Porque tem alguém que resolve, tem alguém que faz alguma coisa, mas depois diz: olha, ela só está ali por causa de mim. Ele só está ali naquele trabalho porque fui eu que arrumei. E Deus não quer isso. Deus vai te colocar numa porta larga. Deus vai abrir a porta e tu vai passar. Deus vai colocar na tua mão a chave, mas não é ninguém que vai te dar. É Deus que vai intervir nessa situação, para que ninguém leve a glória para si, porque a glória é de Deus. Às vezes o tempo demora. Às vezes passa-se os anos e o crente se inquieta. Mas nesta tarde, o Senhor fala através da sua palavra, dizendo para nós que Ele é Deus que faz.
Talvez você até esqueceu daquela oração que você apresentou para Deus. Que tem coisas que a gente ora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e chega um tempo que a gente para e diz assim: ah, Senhor, eu não vou mais orar por esta causa. Ah, Senhor, eu desisto, porque Deus não está mais nesse negócio. Tem pai que sofre pelo filho, e quando olha um filho afastado da igreja, ele diz: Senhor, aonde foi que eu errei? Porque meu filho está afastado? Porque minha filha está desse jeito? Eu errei. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: Deus manda te dizer que o erro não é teu. Tu fizeste a tua parte, teu filho está fazendo a dele, mas prepara-te, porque a restituição de Deus vai entrar na tua casa. Arabácia! O que Deus vai fazer, ninguém vai impedir. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de Deus entrar lá. Chegou o tempo de Deus entrar no coração de pedra, espedaçar o coração e dizer: olha, eu sou o Senhor que falo contigo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E agora, quando esse pai, ele começa a narrar para Jesus que os discípulos nada puderam fazer, e Jesus agora olha, e no 17 ele diz: ó geração incrédula, glória a Deus. E Jesus agora olha para aquele discípulo e diz: traz o menino para cá. Ora, irmãos, Jesus, ele pega a causa de crente, ele resolve, ele coloca tudo no lugar, até aquelas coisas que você imaginou falar, que você pensou em dizer, mas que Deus disse: olha, fica calado, porque no tempo vai acontecer. Te prepara, porque aquele sonho que estava morto, aquela oração que está esquecida, Deus está dizendo para você que Ele está lembrado daquela oração e que Ele vai se levantar para dar um basta nessa situação. A tua casa, que muitas vezes o inimigo tem atingido, afrontado, levantado com a sua fúria para destruir. Mulheres que ficaram em casa desprezadas, o marido foi embora e agora todo mundo culpa ela e diz: a culpa foi dela, porque ela não soube manter o marido. Aí começa cada um dizer uma coisa, mas Deus está te dizendo nesta tarde: eu vou entrar lá e vou restituir, eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. O vento de Deus vai soprar, e quando esse vento soprar, a vizinha vai ver, o povo na rua vai ver, as coisas vão acontecer e tu vai ver tudo voltando para o seu devido lugar. Oh, glória a Deus! E quando este homem agora olha, Jesus está libertando o seu filho dos demônios. Irmão, Jesus, ele restitui história de crente. Esse menino, ele estava com a sua história interrompida, porque os demônios bloquearam aquele menino, interromperam a sua história. Mas agora chega Jesus. Olha, Jesus está chegando aí. Aleluia! Você que está em casa, Jesus está chegando aí. E aguarda, porque coisa extraordinária vai acontecer. E Jesus pega o menino e levanta aquele menino e restaura a vida do menino. Aleluia! E agora Jesus pega o menino e devolve ao pai íntegro. Devolve o menino com vida àquele pai. E o pai glorifica a Deus, porque Deus ainda faz coisa grande na nossa vida. O Senhor tem coisas para fazer desse jeito, porque tem opressões que o crente passa e que ninguém vê. Gente que está em casa, moço que está sentado aí nessa poltrona me vendo, que muitas vezes diz do seu coração: eu estou neste lugar distante, eu estou esquecido, ninguém me vê, e a vontade é de morrer, e a vontade é de acabar com a vida. Mas o Senhor nesta tarde fala para você, moço, e Ele diz para você: tu és um vaso escolhido em minhas mãos, eu vou te levantar dessa situação, eu vou te restaurar, eu vou devolver a vida para você, e eu vou devolver a tua história, e tu vais voltar. Você que sonha voltar para o aconchego do lar, mas quando pensa em chegar em casa, ser mal recebido, mas eu te digo que o Senhor Jesus, Ele diz: não temas, volta, porque o Senhor é o Deus que se responsabiliza por você. Deus, Ele ainda restitui história de crente. E me faz recordar que um dia meu pai, quando ele ainda estava vivo, ele contava para nós que esteve um enfermo. Ele não gostava de crente.
Meu pai odiava crente. Quando a campanha evangelizadora passava em minha casa, ele ligava a mangueira e olhava os irmãos. Ele trocava de caminho para não passar perto de um crente. Ele chamava os crentes de bode. Minha mãe também odiava os crentes. Mas um dia meu pai enfermou. Deus, ele tem seu caminho na tormenta. Aleluia. E quando meu pai enfermou, agora ele vai para um médico, que povo antigo não gosta de ir para médico. E isso há mais de 50 anos atrás piorou. E quando meu pai foi para o médico, fumava muito, bebia muito, e o médico olhou para ele e disse: olha, você só tem 30% de um pulmão. Poderia alguém viver com 30% de um pulmão? Meu pai disse: não, doutor. Ele fez: pois bem, por você a ciência não pode mais fazer nada. Eu vou passar uma medicação para dar um alívio às suas dores. Você vai voltar para casa e eu só dou apenas 3 meses de vida para você. E meu pai saiu daquele consultório sem destino, andando pela rua o dia inteiro, muito cansado, e ele dizia que era um ronco terrível que ele tinha, e era uma tosse muito feia, e ele caminhava aquelas ruas até anoitecer. Ele não sabia o que dizer à minha mãe, que estava gestante de um dos filhos, e ele não sabia como dar notícia para a minha mãe. E anoiteceu, e ele na rua andando, cansava, sentava, levantava e continuava, e parou de frente a uma igreja. E quando chegou na igreja Assembleia de Deus, ele parou ali no portão e ficou olhando, estava começando o culto. E o irmão disse: venha para cá, sente aqui. E ele sentou no último banco da igreja. E ali sentado, o irmão que estava pregando começou a falar. E ele olhava para um lado, ele olhava para o outro e dizia: quem está contando a minha história para este homem? Quem é que está dizendo a esse homem o que eu falo em casa com a minha esposa? Quem falou da minha vida para este homem? E o irmão continuou pregando, e ali ele disse que começou a sentir aquela alegria, e quando ele viu, ele estava em pé com as mãos para cima, se rendendo aos pés de Jesus. Jesus é restituição. Jesus é restauração. Você entende que Deus está falando com você nessa tarde? Você entende que aquele caso que para você está perdido, Jesus está falando nesta causa e está dizendo para você: olha, eu sou restituição. Aleluia. E quando meu pai diz que aceita Jesus e vai para casa, e diz a minha mãe, foi uma luta dentro de casa. E aquela luta toda, passou os dias, e durante a semana ele foi na igreja, muito fraco, parando de esquina em esquina, sentando no canto, sentando no outro, e chega na igreja. E quando chegou na igreja, era culto de Santa Ceia. E o irmão, quando estava na porta, olhou para ele e disse: você é membro da igreja? Ele fez: não, então você não pode entrar. Só quem entra é quem é membro da igreja. E meu pai sentou-se na calçada da igreja e roncava e tossia, e muito pálido, muito magro, os ossos à mostra. E ali ele sentado começou a passar mal. E lá dentro da igreja lotada, Deus operando dentro da igreja, e o pastor dizia assim: olha, eu estou vendo um homem de branco que passeia no meio da igreja, e este homem está com a bandeja na mão, e eu vejo 2 pulmões dentro dessa bandeja. Agora meu pai desmaia, trouxeram ele para dentro da igreja, e no primeiro banco, ele caído naquele banco, ele vomita e põe para fora todo aquele mal. Meu pai viveu até 85 anos de idade. Aleluia, porque Deus é restituição. Você entende que Deus vai entrar na tua vida restituindo? Você entende que Deus vai entrar na tua casa com providência? Você entende que Deus vai entrar e devolver a você a alegria que você perdeu? Você entende que Deus ainda te dará muitos sorrisos na tua boca? Você entende que Deus ainda vai entrar no meio da tua família e vai trazer muitos que estão afastados? Deus é Deus de restituição. Aleluia. E quando aquele pai, eu imagino a alegria daquele pai, quando recebe nos seus braços seu filho, e agora seu filho, agora perfeito, sem doença, sem demônios lhe atormentando, e agora a alegria voltou para aquela casa. Isso chama providência de Deus. Deus, ele ainda é providência no deserto. Deus ainda é providência na vida de crente. Se prepare, porque a providência de Deus vai atuar na tua vida.
vida. O que hoje para você é um caso perdido, Deus fará tudo isso se tornar possível. Porque Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma a impossibilidade em possibilidades. E nessa tarde eu entendo e eu percebo que a palavra de Deus fala para o seu povo e fala de libertação. Mas irmã, e tem alguém aqui oprimido? Às vezes a libertação que você está precisando é de alguém que fica em cima o tempo todo, colocando o pé na frente, dizendo que você não serve, dizendo que não quer mais você, e aquela opressão de palavras, e muitas vezes a opressão está dentro de casa, está com o filho, e você fica impotente, sem poder fazer nada. Mas nesta tarde a palavra de Deus falou, de Deus tomando providência na casa de um homem que ainda não era salvo, mas que acreditou, mas que confiou, mas que olhou para Jesus e viu nele a rocha inabalável que ele podia ser salvo. Aleluia. Eu entendo que esses tempos de pandemia, Deus vai fazer muitos milagres na vida de crente. Eu entendo que Deus vai levantar muitos crentes da cinza, muitos crentes da poeira, vai levantar, vai transformar, vai dar sorrisos, vai dar brados de vitória, e muitos vão chegar para agradecer. Tu pode acreditar nisso, dá um brado de glória e glorifica esse Deus que é grande na tua vida. Arabácia, glória a Deus. E este homem entendeu que o Jesus que fala para o vento, o Jesus que fala para o mar, e o vento e o mar lhe obedece, é o Jesus que também tem autoridade na tua vida. Aleluia. É o Jesus que tem autoridade lá dentro da tua casa. Alguém diz que manda, alguém diz que é o dono, a casa é minha e eu faço assim, mas Deus é que é o dono da casa. Aleluia. Ele é que é o dono. Alguém diz que vai botar placa de venda e vai vender, mas Deus manda te dizer que não vai não, porque a bênção é tua. Dava show para facear. Alguém quer tomar a bênção de crente? Ei, show para facear. Não tem gente que quer tomar a bênção de crente? E pega, diz para o crente assim, aqui não é lugar dele não. Vou vender. Vou botar placa de venda porque isso aqui é meu. Aí Jesus faz, não é teu não, é meu. Aleluia. A bênção é tua e ninguém toma. Você entende o que Deus está falando nessa tarde? Além dele restituir a vida do menino, ele devolveu a história do menino. História que foi interrompida. História que foi roubada. Tem gente que gosta de colocar ponto onde não tem ponto. Tem gente que olha para o crente e já quer condená-lo, já quer encerrar a sua história. Foi o que estava acontecendo com aquele menino. A sua história estava sendo encerrada. Eu me recordo que uma irmã chegou para mim e disse assim, irmã Miriam, eu já estou de cabelos brancos. Para que Deus quer alguma coisa comigo? A minha esperança já se acabou. E eu dizia para ela, irmã, até na velhice darão frutos. Sara, ela estava com os costumes da mulher já acabado, mas Deus gerou em Sara um filho. Não duvide da grandeza de Deus. Você pode estar com as cães brancas, você pode estar com a idade avançada, mas o que Deus falou está falado, o que Deus disse está dito, o que Deus determinou está determinado, e ninguém tomará de Deus aquilo que Ele quer te dar, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter. Quando o homem chega para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia, coisa boa ele pediu ao Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter. E quando Ele olha para você e tem misericórdia, não adianta ninguém chegar e dizer, não, Senhor, tira a mão de sobre ela, tira a mão de sobre ele, porque Deus, Ele tem misericórdia. E o que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. A providência que Ele tem para tomar, Ele vai tomar. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar falar. Você não vai precisar agir. Você não vai precisar discutir. Porque quem vai fazer é Deus.
Quem vai agir é Deus. Quem vai falar é Deus. Ele vai entrar na guerra. E quando ele entra na guerra é para ganhar. Quando ele anda na luta é para ganhar. Ele vai entrar e aí Jesus está chegando aí. Tu acredita nisso? Que Jesus está chegando aí? Minha irmã, tu acredita que Jesus está chegando na tua casa? Dá um brado de glória e agradece a Deus, porque nessa tarde Jesus chegou. Eu entendo pelo texto que Jesus chegou. Você acredita que Jesus chegou? Ele chegou aí. Aquela oração que você fez só em pensamento, ele chegou. Hoje você falou com Deus em pensamento e disse uma coisa tão distante para Deus. E Ele está dizendo para você ouvir aquela oração. Ora, Ele ouviu Jonas que estava no ventre do inferno. Ele disse: do ventre do inferno gritei e Ele ouviu a minha voz. Você imagina? Jonas no ventre de um peixe. O que tinha dentro daquele ventre era apenas muito barulho. Muita coisa que incomodava, muita zoada. Mas Jonas ali clamou a Deus e Deus ouviu a voz de Jonas. E esse pensamento que você pensou, Deus não ouve não? Hoje pela manhã, quando você pensou e disse uma coisa para Deus, Deus não ouviu não? Deus não já te ouviu em outros tempos? Você lembra daquele tempo em que você estava numa aflição tão grande e que você não podia contar nada para ninguém? Jesus chegou? Você lembra daquele tempo em que você estava escondida e grande era a luta, a dificuldade e ninguém te dava a mão e Jesus chegou? Você lembra daquele dia quando você trancou-se no banheiro e orou a Deus e chorando, você disse para Deus: toma providência, e Deus tomou? Você lembra lá atrás quando você disse: Senhor, me dá essa vitória, e Deus te deu? E porque Ele não é o mesmo Deus que hoje te atende e responde a tua oração? O Senhor já ouviu a tua oração. Prepara-te, porque a providência vai estar lá dentro da tua casa. O telefone vai tocar, e quando ele tocar, alguém vai dizer as novidades que Deus manda dizer. Prepara, porque tempos de novidades está acontecendo. Coisa nova está surgindo. Deus te visitará com novidades. Volte para casa cantando. Volte para casa alegre, porque o Senhor fez uma coisa nova na tua vida. Tem gente que Deus está devolvendo a história. Tem gente que Deus está restituindo a sua vida. E você voltará para casa com uma novidade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.